Maravilha. Hoje nós vamos fazer o fechamento desse estudo sobre a importância da oração na carreira cristã. A importância da oração detalhe aqui no título, na carreira cristã. Eu não vou dar resumo, não, que não dá tempo, irmãos. Todo estudo dá do resumo. Hoje eu vou direto ao tópico 5. Foi o que faltou. Glória a Jesus, obrigado. Aleluia. Exemplos de oração. Obrigado. Amém, irmãos? Vamos lá para o estudo? Exemplos de oração. A gente tinha terminado o estudo na semana passada, analisando a oração e a vontade de Deus. Agora vamos ver exemplos de oração. É claro, a gente já tinha citado Jesus como exemplo de oração, porque a gente viu no capítulo A Oração e a Vontade de Deus, Jesus, o Filho de Deus, submetendo-se à vontade do Pai. E viu o apóstolo Paulo submetendo-se à vontade do Senhor. Amém? O que eu vou dizer aqui não é nada de novo, mas é uma lembrança boa para nós. Exemplo de oração. Eu compartilhei com quem estava interessado. Eu poderia, irmãos, botar assim, ó, PDFs, tudo, para todo mundo. Mas Deus tocou no meu coração e compartilhar com aqueles que sentissem de querer. Não só pelo esforço, pela transpiração que eu preparo no estudo desse, material pessoal, a transpiração que é, e também uma forma de eu sentir o clima de quem realmente está interessado de ter o material. Por isso que eu perguntei, né? Eu vi em cada grupo, quem está interessado se manifeste. Eu compartilhei com quem queria. E eu repito, quem quiser eu compartilho. Eu já tinha colocado o quinto tópico. É claro que sempre quando eu abro alguma coisa eu digito diferente, já tem coisa digitada diferente. Mas quem já tem o PDF, é só acrescentar alguma coisa, fazer uma adaptação. Eu já mudei algumas coisitas, né? Mas a base está lá, tá? A base está lá. Exemplo de oração. Diga comigo da forma mais forte que você puder, que é o nome dos nomes. Diga comigo: Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o exemplo dos exemplos, né? Exemplo de oração. A gente começa logo com o maior exemplo de oração, o nosso Senhor Jesus, né? Jesus, modelo de oração. Antes de escolher os seus discípulos, ele orou durante toda a noite. Vamos lá, Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda como? Em oração a Deus. Quando Lucas, o doutor Lucas, historiador, que pesquisou tudo cuidadosamente desde o início, veja, Lucas 1 e Atos 1, Lucas investigou cuidadosamente tudo. E ele escreveu ali: depois de passar a noite toda orando, aí 13 diz: depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Então, antes de escolher a sua liderança, Jesus passou a noite toda em oração. Isso é muito interessante, né? Jesus orou a noite toda e depois escolheu a sua liderança. Que exemplo para nós, né, irmãos? Até em coisas que julgamos ser óbvias,
nós precisamos orar antes, até para chamar uma equipe para trabalhar conosco, até para chamar aquele que vai compor. Não são apenas as habilidades técnicas, acima de tudo são as habilidades espirituais. Não adianta ter habilidade técnica e não ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque muita igreja sofrendo, porque um líder, um pastor escolhe apenas pela questão da habilidade técnica. E às vezes ela tem até um pouco menos preparado. Estou dizendo que não tem que ser preparado, não estou falando isso. Mas essas não são as únicas qualidades. A primeira tem que ser a espiritual. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Aos olhos dos homens, esses homens eram muito simples, eram pescadores, simples pescadores, e Jesus os escolheu, né? Mas Jesus passou a noite, até Judas. Jesus errou na escolha de Judas. Jesus errou na escolha de Judas. Até Judas foi escolhido certo. Jesus não errou na escolha de Judas, certo? Até ele. Jesus sabia o porquê. Então, irmãos, não dá para ler todas as passagens, são muitas. Como eu falo, nos estudos que eu dou, são no mínimo umas 20 textos, no mínimo. Veja, pegue você o PDF lá, no mínimo umas 20 passagens bíblicas em cada estudo, no mínimo textos bíblicos, né? Então, mas veja pelo menos Lucas, abre Lucas, capítulo 9, 28 e 29. Lucas, capítulo 9, 28 e 29. Diz assim, Lucas 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. 29. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. O que eu gosto aqui é que em Mateus cita a transfiguração, está lá em Mateus 17. Mas Mateus só fala que Jesus está no monte, e fala que ele transfigurou-se. Mas Lucas dá o detalhe que ele estava lá fazendo o quê? Orando. Mateus diz que ele estava no monte e transfigurou-se diante deles. Mas Lucas dá o detalhe que ele estava lá orando. Enquanto ele orava, houve a transfiguração. Que coisa linda, né? São detalhes, irmãos. Outra coisa interessante, não sei se dá tempo aqui, Lucas 5, volte um pouquinho. Lucas capítulo 5, 15 e 16. Lucas capítulo 5, 15 e 16. Diz assim, ó: a sua fama, porém, se divulgava. Repita comigo a palavra fama. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais. Grandes multidões. Você pode repetir comigo, grandes multidões? Grandes multidões. Olha que interessante, né, Leonardo? A sua fama, porém, se divulgava. Depois diz: grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curados das suas enfermidades. Mas aqui diz ele, porém, né? Ou seja, em detrimento do anterior, certo? É isso que o português quer dizer aí. Porém, a minha diz, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Eu achei lindo isso. Ele orava para que não se falasse diante da fama. Um capítulo antes, tem um sermão que eu falo, que no capítulo 4
nós temos duas circunstâncias no mesmo capítulo. Já disse várias vezes, vou dizer hoje, vou repetir outras vezes. O capítulo 4, o mesmo capítulo, mostra a sua fama. Eu vou até usar um versículo aqui. A sua fama correu, é o que diz minha versão. Lucas 4, versículo, capítulo antes, né? Lucas 4, a sua fama correu. No 15 diz: ele ensinava nas sinagogas, era por todos louvado. Então no capítulo 4, nós temos sua fama percorria, todos era louvado. Mas no mesmo capítulo, nem muito capítulo, no finalzinho, a multidão levou até um monte para de lá o precipitar. Ainda diz que grande ira veio sobre a multidão. Meu Deus, quando eu li isso, alguns anos atrás, eu fiquei admirado. No mesmo capítulo, mostra que a sua fama percorria, todo mundo louvava, elogiava. Mas nesse mesmo capítulo, lá no final, a mesma turma, porque era o mesmo ser humano, que era de uma cidade para outra. Eu não estava na sua cidade natal. A turma queria jogar ele lá de cima. Jesus nos ensina a nem nos ufanarmos pelos elogios, e nem desistirmos quando alguém quiser precipitar. O segredo é o sanduíche do texto que eu sempre falo. O segredo está no meio do capítulo. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Porque o Senhor me ungiu. O mais importante é a unção. Não se ufane pelos elogios, não se pressione, mas não pare quando quiserem precipitar. Tenha medo de perder a unção. Que eu tenho que ter medo de perder a unção. Jesus nem se ufanava pelos elogios e nem parou quando quiseram precipitá-lo, porque vai acontecer isso. Eu não tenho que me ufanar em elogios nem parar nos momentos das dificuldades, porque eu não posso perder a unção do Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. No capítulo 5 diz: a sua fama, porém, se divulgava, e as multidões queriam ouvi-lo. Mas no 16 ele se retirava para o deserto para orar. Que exemplo maravilhoso. Ou seja, se a multidão quiser te elogiar muito, te louvar muito, vai para o deserto orar, irmão. Não nos ufanemos com essas coisas, porque o ser humano, não é isso? Ele muda. Essas coisas podem fazer a gente achar que é alguma coisa, e aí de nós não é nada. Sabe que é nada? Mas nada mesmo. Cada dia de vida é um presente. Um carocinho no meu pé me deixou de chinelo de tempão. Sabe o que significa? A gente não é nada. É a graça que sustenta a gente. Aí a multidão, a fama percorreu. Ele, tá bom, foi lá para o deserto orar. Vamos podem glorificar ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Jesus, exemplo de oração. Daniel era um exemplo de oração. Daniel orando em terra estranha. Abra comigo, essa é uma passagem conhecida. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6,10 é um texto muito conhecido. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa
no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também dantes costumava fazer. Nós já estamos aqui no início do período Medo-Persa. Daniel, não dá tempo de desenvolver isso aqui, por causa de hora. Daniel foi um profeta que pegou a transição do Império Babilônico para o Medo-Persa. Ele foi lá um adolescente, entrou lá um adolescente no Império Babilônico e pegou a transição. Nós já estamos aqui no início do período Medo-Persa. Ele já está debaixo de outro império, mas ele era excelente nas coisas espirituais. O Império Babilônico pegou ele para ficar na liderança. Agora é o Medo-Persa. O Império Medo-Persa soube que esse mesmo Daniel era excelente. Está lá Daniel, destaque de novo. Aí os invejosos queriam encontrar alguma coisa, porque invejoso sempre assim, nunca fica satisfeito com o crescer do outro. Aí procura ver alguma coisa em que pode achar. Não, senhor, vamos achar, tem que achar alguma coisa. Uma coisa a gente vai achar. Achamos, vamos lá, trabalhar aqui. Não tem jeito. Cheque mate. Fazia isso com Jesus toda hora, filho. É ou não é? Faziam isso com Jesus toda hora. Cheque mate. Pá! Né? Aí achavam que iam derrubar Daniel. Sabe o que Daniel fez? Sabe qual é a saída? Continue fiel a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Continue fiel ao Senhor. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida. É Deus que cuida de você. O que Daniel fez? Olha só que interessante. Eles queriam pegar alguma coisa justamente na vida espiritual de Daniel. E Daniel continuou fazendo. Diz aqui, quando Daniel soube do edital, entrou na sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Isso tinha um significado espiritual para o judeu. Eles associavam o culto e a adoração ao dia, ao lugar. Jerusalém é a terra sagrada. Havia um fator profético também. Abençoava Jerusalém, a terra santa. Daniel ainda estava em terra estranha, né? A terra sagrada era Jerusalém. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Já seria interessante, eu já vou trocar de tópico nas liturgias, se Daniel começasse a orar a partir do momento da crise. E pegou. Agora eu vou orar 3 vezes ao dia. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel já era um homem de oração, independente das circunstâncias. Daniel já orava independente das circunstâncias. Daniel orava na bonança, tentaram achar algum defeito nele, continuou orando, não se importou, continuou na sua fidelidade. Deus honrou e deu o livramento. Aí Deus não livrou da cova, mas o livrou na cova. Porque Daniel foi para a cova? Sim, o capítulo 6 diz, foi para a cova. Aí as irmãs dão a conclusão, e o leão vai dormir. Daniel fez o leão de travesseiro, parafraseando o livro, que claro, né? E o rei preocupado com Daniel, admirava Daniel, aleluia, Daniel, aleluia, que exemplo lindo. E entrou para a história, né, irmãos? Esse exemplo de homem de oração, homem de oração. Outro, Neemias, Jesus Cristo, exemplo de oração. Segundo, Daniel. Terceiro, Neemias, restauração e oração. Abra tua Bíblia em Neemias, capítulo
Neemias, capítulo 1, 4 a 11. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar. Eu gosto desse continuei, né? Ou seja, quando ele ouviu como estava a situação de Jerusalém, ele orou e jejuou, e continuou a orar e a jejuar perante o Deus do céu, e disse: ó Senhor Deus do céu, grande Deus e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti e não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante estes homens. Era eu então copeiro do rei. Eu fiz questão de ler essa oração, porque a gente tem a noção do Elias construtor, do Elias edificador da muralha, do Elias ação. Digo Neemias, obrigado. Obrigado. Do Neemias, né? Bom, aplicando, né? Do Neemias edificador de muro, do Neemias construtor, do Neemias ação. Mas não esqueçam de uma coisa: Neemias era homem de oração. Glória a Deus, irmãos. Neemias era homem de oração. Todo grande homem de Deus e toda mulher de Deus que ele levantou eram homens e mulheres de oração. O avivamento de Neemias, o construtor Neemias, tinha como base de sua vida a oração. Não existe possibilidade de fazermos qualquer obra se não formos homens e mulheres de oração. Neemias tomou como, antes de começar as muralhas, a base da sua construção foi a oração. Oração e jejum. Isso é importante, irmãos. Isso não pode ser deixado de lado. Neemias, eu coloco ali. Não coloco ali, eu coloquei aqui. Isso pode ser acrescentado. Não está ali, mas eu acrescentei hoje. Neemias é o retrato da oração e da ação, certo? Neemias é o retrato da oração e da ação. Vou repetir para os amados repetirem comigo. Neemias é o retrato da oração e da ação. Vamos falar juntos? Neemias é o retrato da oração
dizer que oração, eu sempre costumo dizer que ação sem oração é precipitação. O contrário, oração sem ação gera acomodação. Vou repetir: ação sem oração é precipitação. Agora o contrário, oração sem ação gera acomodação. Agora, pela ordem, oração com ação gera provisão. Certo? Vou repetir. Então, vocês vão repetir. Ação sem oração é em todas as áreas da vida. A Josi falou muito bem na aula dela sobre a questão do ativismo, né? A gente se precipita às vezes, né? Ação sem oração é precipitação. Agora, oração sem ação gera acomodação. Agora, pela ordem, oração e ação gera provisão. Neemias é o retrato. Neemias no capítulo 1 ora, mas no 2 ele age. Glória a Deus. Vamos ver. Se eu pudesse abrir o capítulo 2 todo, eu tenho que terminar. Mas vamos a 2 versículos chaves, que não está nesse PDF, tá? Agora acrescentado. Neemias 2, 11. Olha o que diz. Neemias, capítulo 2, versículo 11. Cheguei, pois, a Jerusalém e estive ali 3 dias. Muita coisa boa aconteceu. Ele ouviu o relatório do que estava em Jerusalém, orou, jejuou, esteve em jejum, seu semblante decaiu, orou, jejuou, orou, jejuou, orou, jejuou, orou, jejuou. Está vendo, rapaz? O que está acontecendo contigo? Aí ele falou: está acontecendo com seus irmãos em Jerusalém. Depois da oração ele ficou parado. O que ele fez? Agiu e foi para Jerusalém. Então o capítulo 1 é o retrato da oração. O capítulo 2 é o retrato da ação. Isso, querido, isso, irmãos, é o ponto do estudo que eu quero que nós entendamos. E é assim que se faz a obra. É oração, mas é ação. Capítulo 1, oração e jejum. Mas capítulo 2, vou a Jerusalém. Ninguém vem por mim. Sou eu que Deus está levantando. É a minha vez. Zorobabel já fez a parte dele. Esdras fez a parte dele, está lá. Agora é minha. Aleluia. Aí o 11 mostra uma ação. Cheguei, pois, a Jerusalém. Glória a Deus, ou seja, eu agi. Cheguei a Jerusalém, estive por 3 dias. E olha o que ele fala para os irmãos. 17, 18. Então eu lhes disse, bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, vamos falar bem forte. Vinde, pois, o muro de Jerusalém, e não sejamos mais uma vergonha, né? Ou uma vergonha. É isso que ele está dizendo, né? Eu acho lindo. E não, a minha versão diz: e não estejamos mais em opróbrio. Vinde, irmãos, já oramos, agora façamos o quê? Edifiquemos. É tempo de trabalhar. E não sejamos mais uma vergonha. Que não olhem para nós e vejam uma vergonha, mas vejam as muralhas que serão reedificadas, a cidade que será reconstruída. Você pode glorificar o nome do Senhor? O 18 diz:
Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram, olha que lindo, 17, é Neemias dizendo, certo? Agora 18, eles quem, irmãos? O povo. 17, Neemias, ei irmãos, levantemos e edifiquemos. Agora o povo responde, levantemos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. É assim que a obra de Deus é feita. É assim que o nome do Senhor vai ser glorificado na EDC. O líder tem que estar em unidade e dizer, levantemos e edifiquemos. E o seu liderado vai dizer, sim, levantemos e edifiquemos. Deixa samba, eu vou falar isso que é contexto. Sambalat de Tobias está nesse capítulo, tá, irmão? Não é texto por contexto, não. Que aqui não tem Sambalat de Tobias, não. Aqui só tem Neemias abençoados do Senhor. Glória a Deus. Mas deixa o Sambalat de Tobias para lá. O homem orou, o homem jejuou, o homem foi para Jerusalém, e o homem disse para o povo, levantemos e edifiquemos. Aí o povo respondeu, amém, levantemos e edifiquemos. Amém, meus amados? Eu estou pulando um toque que eu tenho no lugar, porque Neemias fez o seguinte, ele orou, foi para Jerusalém, segundo, observou, lê em casa, porque Neemias ouve o relato que deram para ele, mas depois ele mesmo de noite faz assuntos. Olha tudo, vê como é que estava a situação. Agora ele não está mais ouvindo, ele não está mais se levando pelo que o outro falou. Ele checou a situação, ele observou como é que estava a cidade antes que falasse com o povo. Então ele orou, investigou, observou, para não se precipitar. Me falaram, a cidade está assim, mas não se leve apenas pelo que outro falar, averigue, tire dúvida. Muita murmuração na igreja, muita contenda na igreja, muita discórdia na igreja, era subproduto de espírito de Sambalat de Tobias que distorce, que deturpa. Só que tinham falado uma verdade para ele, certo? A cidade está em ruínas. Aí ele, opa, deixa eu ver isso lá. Glória a Deus, irmãos. É assim que líder age. É assim que líder age. Deram um relato para ele, ele foi lá, lê em casa o capítulo. Antes de falar com o povo, ele averigua, dá uma sondada. Chegou à conclusão, exatamente isso que está acontecendo. Aí ele vai falar com o povo. Levantemos e edifiquemos. Glória a Deus, isso eu acho maravilhoso. Por isso que eu digo que a melhor forma de fazer é fazendo, com as devidas precauções, com as devidas providências de sabedoria. Então Neemias é o retrato de oração e ação. A obra de Deus só cresce por quem faz. Se os irmãos não tivessem colocado a mão na massa, a feira não teria saído. Se nós tivéssemos parado, essa igreja pararia. Nós somos a geração para fazer. E devemos fazer e fazer em unidade. Fazer em cooperação. O inimigo é especialista em sempre jogar desânimo, contenda, discórdia, semear pecado. Mas o povo santo do Senhor tem que estar ligado, seja aqui ou em qualquer igreja, porque a obra não pode parar. A obra não pode parar. A obra não pode parar. A obra não vai parar. Glória a Deus. Porque ela é do Senhor. Neemias era um homem de oração. Que exemplo maravilhoso, né?
Terceiro, para terminar, Paulo, o apóstolo da oração. Então nós temos, qual o primeiro que eu citei hoje, amados? Jesus Cristo, modelo de oração. Segundo, Daniel, orando em terra estranha. Terceiro, Neemias, restauração e oração, ou seja, ele foi usado para restauração, mas faltou na oração. Aí eu coloquei pela ordem, oração e ação. Embora os três tópicos aqui, se eu fosse explorar, seria oração, observação e ação, certo? Mas nessa relação, oração e ação, Neemias orou e depois agiu. Depois foi. Façamos, irmãos, façamos a obra. Você é professor de escola dominical, faça a obra. Você no seu departamento, faça a obra. Você é músico da orquestra, faça a obra. Você é músico do ministério de louvor, faça a obra. Você é escalado para pregar, faça a obra. Você na congregação, faça a obra. Glória a Deus. O diabo quer fazer tudo com que você pare de fazer a obra. Mas façamos a obra em nome de Jesus Cristo, amém? Que maravilha. O apóstolo Paulo, apóstolo de oração. Irmãos, a carta aos Efésios, que é chamada, que era a igreja de Éfeso, que é chamada igreja em batalha, ou igreja das regiões celestiais, tem pelo menos a citação de 3 orações de Paulo. Vamos apenas lê-las e terminar o nosso estudo. Pelo menos 3 orações são citadas de Paulo na carta aos Efésios. Todos sabemos que o apóstolo Paulo era um homem de oração. E só na carta aos Efésios tem 3. A primeira está em Efésios capítulo 1, do 15 ao 18. E olha o motivo da oração de Paulo. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Que lindo! Paulo lembrava dos irmãos de Éfeso e dava graças a Deus. Ele lembrava da igreja de Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os vossos olhos, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo ora para os irmãos de Éfeso: você revestido de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. A igreja precisa disso, irmãos. A igreja precisa ser revestida de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Uma igreja que tem sabedoria e discernimento espiritual, ela não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Além de não se levar por qualquer vento, não estou falando de costumes temporários. Estou falando de plena revelação do Evangelho absoluto de Cristo. Isso é revelação de doutrina. Modus operantes trocam de século para século. Eu falo de revelação plena do Evangelho. Ela não se deixa levar, ela permanece. Não deixa se levar por qualquer vento de doutrina. Prega o Evangelho genuíno, claro, absoluto de Jesus Cristo. E mais, tem uma revelação plena para identificar o que é de Deus e o que não é. Porque tudo que o diabo quer é minar a unidade e a comunhão de uma igreja. A principal obra de Satanás na igreja é tentar minar a unidade dela. Sabia disso? E quando mina a unidade dela, a obra enfraquece. Mas uma igreja que tem a plena revelação do discernimento, ela detecta e ela se mantém unida. Ela fecha a brecha. A feira foi uma manifestação disso.
Claro, se um produto está mais salgado, se vai menos sal, ou se o pedaço do bolo foi grande ou pequeno, isso é coisa normal, que resolve em 2 segundos. Né? Se alguém comeu, né, Marisa? Se alguém comeu o bolo, tu não comeu, teve o meu bolo que eu peguei e dei. Ai, mano, você não vai ficar sem bolo, não? Toma aqui. Você fique feliz. Amém, amados? A gente tem um discernimento absoluto da glória e da vontade de Deus, e a obra do Senhor cresce, e o nome do Senhor é glorificado. Você diz amém? Vamos à segunda oração, capítulo 3, 14 a 19. Por esta razão, Paulo faz o quê? Você pode dizer comigo de joelho, é melhor? Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos ou robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais fazer o quê? 18. Faça comigo aqui, compreendo, mais uma vez, fortalecido e entendido, compreender. Como Paulo dava atenção para essa oração de discernimento espiritual, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejam cheios até inteira plenitude de Deus. Essa oração é profundíssima. Vocês possam compreender, mas depois ele fala, e conhecer o amor de Cristo, mas que excede todo entendimento. Por mais que eu olhe para que vocês compreendam, jamais vão atingir a maximização disso, porque esse amor excede todo entendimento. Aleluia. Quem já se sentiu assim cantando? Eu já me senti assim. Quem já se sentiu assim orando? É ou não é? Senhor, o teu amor me constrange. Aí eu tenho que lembrar daquele hino lindo, bem maior que o nosso entendimento. Isso é lindo, né? É o amor de Deus sem par. Esse hino é Bíblia pura, né? Fiquemos de pé, amados. Fiquemos de pé. E a terceira oração de Paulo, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, 18 a 20, Paulo diz: com toda, viu? Terceira oração. Sabe o que eu aprendo aqui? A carta aos Efésios é a carta da batalha espiritual, é a igreja em batalha. Não fala das armaduras? Não há vitória na batalha sem oração. Por isso que nessa carta, oração é citada 3 vezes. Você quer vitória na batalha? Oração. E a terceira oração é Efésios 6, 18 a 20. Com toda, é isso, não? Efésios 6, 18 a 20. Com toda oração e súplica em todo o tempo, no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu acho lindo que Paulo manda a igreja orar todo o tempo e vigiando no Espírito, mas fala também por mim. Ou seja, Paulo não rejeita a oração de crentes. Quem é você para ajudar? Presbítero.
espírito do Guaraci ora por mim, Raquel não. Os irmãos soberbos assim, eu respeito, mas eu discordo. Tem gente que fala assim com arrogância. Eu tenho um nível de espiritualidade tão tremendo que eu escolho quem ora por mim. Você não ora não, meu filho. Você ora. Qual não tinha essa soberba não? Orem por mim, irmãos. Orem por mim. Não se ponha no peso de Deus. Eu não rejeito a oração de ninguém. Eu vejo a pessoa mais simples dizendo: olha, estou orando por você. Eu falo: ora sim. Até porque é bom a pessoa orar, é ou não é? Se a pessoa disser está orando por mim, ela está fazendo o quê? Orando. Amém ou não amém? É uma verdade. Se ela falar assim: ó, estou orando por você, eu falei: ó, amém, está orando. Então já está fazendo bem porque está orando. E segundo, ora por mim, sim, pode orar. É Deus que faz a obra. Então, eu prefiro seguir o modelo de Paulo, não rejeito a oração de ninguém. Aí Paulo fala: orem por mim, para que me seja dada a palavra, não abrir a minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que aprendamos com esses exemplos. Jesus Cristo, modelo de oração. Daniel orando em terra estranha. Neemias, o homem da restauração, era um homem de oração. E o apóstolo Paulo, o apóstolo da oração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, diga: que bom que você veio. Nós já te damos a oferta. Não, hoje não te damos a oferta. Oi? Ah, sim. Alguém trouxe a oferta e deseja entregar lá no culto? Então deixa eu ser sábio aqui, viu? E é bom quando parte da igreja, né? Tem muito além do nosso entendimento, maestro? Vamos cantar enquanto alguém tem a salva, por favor? Só para tirar a oferta e terminar o trabalho, tá? Com gentileza. Que maravilha, né? Esse hino é lindo, né? Os que trouxeram sua oferta, tragam porque é o seu culto, né? Os que trouxeram podem vir aqui, tá? Glória a Jesus, vamos lá. No estrofe o coro só, tá?